Oi gente, tudo bem? Eu resolvi gravar esse vídeo para compartilhar com vocês, para contar para vocês uma conquista muito grande para mim, de motivo de muita felicidade para mim, em relação à minha vida com esclerose múltipla. Né? Então, para quem não me conhece ainda, eu sou a Simone Damasceno, sou hipnoterapeuta, terapeuta holístico, palestrante e treinadora de reprogramação mental quântica. Então, como aconteceu, né, essa semana, né, tá tudo muito recente ainda, aconteceu essa conquista que eu vou contar para vocês, eu resolvi gravar esse vídeo contando toda a minha trajetória, toda a minha história com esta situação, com esclerose múltipla, né, para mostrar para vocês, para mostrar para quem pode ser que esteja também com alguma situação em relação à saúde, né, ou com alguma situação, outra situação difícil e complicada e que às vezes a gente sente como se não tivesse mais solução, como se não tivesse mais saída, como se não tivesse mais o que fazer. Então, sempre existe, a mensagem que eu quero passar aqui para vocês é que sempre existe uma luz no fim do túnel, sempre existe uma saída, né? E aí isso vai depender de como a gente olha para as situações. Mas eu também não tinha essa consciência quando tudo começou, né? Então, eu vou gravar esse vídeo. Ele vai ser, eu vou cortar ele em 3 vídeos, né? Vão ser 3 episódios, digamos assim, porque para não ficar muito longo, porque afinal de contas é uma história, é uma situação que me acompanha há 6 anos. Então, para que eu não esqueça de nenhum detalhe, para que eu consiga compartilhar com vocês desde o início como aconteceu e como eu consegui chegar nessa conquista que eu cheguei hoje, essa semana, eu anotei tópicos para que eu não esqueça, para que não passe nada em branco que seja importante passar para vocês e para que os vídeos não fiquem muito longos também, que seja mais leve e mais fácil de vocês assistirem. Então ele vai ser dividido em 3 episódios diferentes. Eu vou começar do pré-diagnóstico, né? Antes, quando eu apenas imaginava que tinha alguma coisa de errado, mas eu não sabia o que era por conta daquilo que eu vinha sentindo, né? Então, assim, começou em 2015, né? Quando eu tinha vários sintomas, várias situações, né, eu me sentia cansada com facilidade, né, eu tinha o principal sintoma que eu sentia eram alterações visuais. O que era isso? Do nada a minha visão eu começava a ter uma pressão nos meus olhos, como se eles fossem virar e ficava tudo duplo. Eu começava a enxergar tudo assim meio que em terceira dimensão, né, tudo duplo, como se estivesse enxergando além de uma fumaça, né, era tudo em terceira, como se fosse assim algo meio que em terceira dimensão mesmo, ficava dando aquela visão fora, dupla. E aquilo acontecia, era muito recorrente, era o que eu mais sentia. Então, aquilo às vezes acontecia quando eu estava dirigindo, né, e aí eu tinha que ou parar o carro, ou eu fechava um olho, que se eu fechasse um olho eu conseguia enxergar normal. Então às vezes eu estava no trabalho, né, eu trabalhava em empresas na época, em indústrias, empresas, né, como funcionária CLT, carteira assinada, não era empresária ainda, então eu trabalhava, e aí quando aquilo acontecia e eu estava no trabalho, para que as pessoas não notassem, para que os meus chefes não notassem, os colegas não notassem que estava acontecendo alguma coisa, eu botava a mão no rosto e continuava trabalhando. Porque se eu fechasse um olho eu conseguia seguir fazendo o que eu estava fazendo. Mas esta situação era o que mais acontecia comigo, né? Ela era recorrente e ela era o tempo todo,
né? Dependendo do que eu estava fazendo, eu tinha que parar. Por exemplo, se eu estava dirigindo, dependendo da onde eu estava, o movimento que eu estava, eu tinha que parar o carro e esperar passar. E eu já tinha comentado isso com alguns médicos, com alguns oftalmologistas, mas a gente não conseguia de fato entender o que era. Eu tinha muitas dores de cabeça também na época, então acabava a gente acabava linkando isso, né, ou ligando isso com uma possível alteração, alguma possível complicação de enxaqueca ou coisa do tipo. Então não conseguia uma explicação plausível para isso, né, na época, isso 2015. Né, mas 2015 foi quando eu comecei essa investigação da suspeita de esclerose múltipla. Isso eu já sentia há muito tempo antes, né? Talvez desde 2010, enfim, há uns 5 anos antes, porque isso foi algo que me acompanhou por muitos anos essa questão de ter essas alterações visuais. Então, o principal sintoma era esse. E eu não sabia o que era, vida que segue, tomava remédio para enxaqueca, né, e vida que segue aí. Porém era diferente, quem tem enxaqueca vai conseguir entender o que eu tô falando. Era diferente daquela sensação das estrelinhas brilhando, daquela coisa que se vê quando você tinha enxaqueca. Quando eu tinha episódios de enxaqueca era diferente disso, né? O pré-enxaqueca, aquelas estrelinhas que começam a brilhar, como se a gente estivesse olhando para uma lâmpada e aí depois fica aquele brilhozinho assim, era diferente daquilo. Eu sentia aquilo também, mas aquilo de fato era quando ia vir depois a dor de cabeça forte. Então eu fazia um tratamento só para enxaqueca quando eu sentia que iria dar essas dores de cabeça por conta dos brilhinhos. Então, fora isso, né, eu sentia cansaço, eu sentia a visão meio turva, como se fosse embaçado, mas pra mim isso já era normal, pra mim isso já era... Porque como as coisas começaram a acontecer aos pouquinhos, eu já não percebia mais que podia ser alguma coisa de errado. Então vocês vão entender mais lá na frente quando eu percebi que existia isso também. Então tinha sintomas que eu nem sabia que eram coisas erradas, que eram coisas, né, erradas no sentido de que não era normal, né, uma pessoa sentir, não era normal uma pessoa ter aquelas coisas, né, situações às vezes até de dificuldade de fazer xixi, situações de dificuldade de caminhar um pouquinho a mais, né, calor, eu sentia muito calor, as pessoas brincavam até que eu estava entrando na menopausa né, precocemente, porque eu sentia às vezes muito calor. Então essas coisas, só que pra mim tudo isso já era normal eu sentir. Eu não sabia que o normal era não ter essas coisas, porque elas foram vindo devagarinho, foram vindo aos poucos, e aí pra mim chegou num ponto de que era comum sentir essas coisas. E a outra coisa que eu tinha bastante também e com frequência, eu comecei a ficar com episódios a ponta dos dedos das mãos e dos pés, eles ficavam bem roxos, roxos mesmo, né, e bem doloridos. Eu tinha muita dificuldade, inclusive no inverno, de encontrar um calçado, um sapato que não doesse meus pés, porque quando eu colocava e que eu caminhava, era como se eu estivesse sentindo agulhadas nos dedos dos pés. Então a gente também não sabia eu não sabia o que estava acontecendo, né, e a ponta dos meus dedos das mãos ficavam pretas. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu estava trabalhando, estava numa empresa, e a minha supervisora na época ainda olhou para minhas mãos e disse: "Nossa, tu estava mexendo com papel carbono?" E aí foi quando eu percebi, eu olhei para minhas mãos e disse: não tava, não sei o que é isso. De repente eu tô com muito frio, não sei. E aí foi mais uma coisa que eu comecei a notar e começou a ficar recorrente aquilo, né, das pontas dos dedos pretas e doloridas, principalmente quando tava frio, assim, não precisava nem estar muito frio, né,
mais ou menos frio eu já ficava daquele jeito. Então, isso começou a se tornar muito presente, né, no meu dia a dia, na minha vida, e eu me sentia muito, 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 muito cansada, eu tinha muito, 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 muito sono, né, à noite, se eu pudesse, 8 horas da noite eu já estava dormindo, né, se eu pudesse ali, 8, 9 horas no máximo, 9 horas, 9, né, eu já estava na cama e 9h30 no máximo eu já estava dormindo. Então, eu me sentia assim, muito, muito cansada mesmo, né, pra passar uma vassoura na casa era como se eu tivesse corrido uma maratona. Então, eu sabia que, né, aquilo, na verdade eu ainda não sabia o que poderia ser. Eu imaginava que tinha alguma coisa errada, mas eu até imaginava que era... Eu achava que era alguma coisa, de repente, comum, até pelo meu peso na época, que eu estava bem acima do peso. Ou, né, coisas como... Eu me sentia... Não era uma depressão, mas era aquela coisa de tipo, eu não, né, eu trabalho em lugares, faço coisas que eu não sou apaixonada, então de repente isso também me desmotiva e deve ser por isso que eu tô sentindo essas coisas. Né? Enfim, e aí aquilo começou a ser mais frequente, né, mais forte, até que num dia, numa semana aí, eu acordei e eu não enxergava nada pro lado direito. Nada. Aquela sensação da enxaqueca, dos brilhinhos, aquele assim, ele veio muito forte com o olho direito e era como se tivesse uma mão na frente do meu olho direito e aquele brilhinho o tempo todo. E aí, como eu já conhecia um pouco, não assim com tanta... Nunca tinha vindo tão forte na minha cabeça, né? Eu pensei, mas deve ser a enxaqueca chegando, tomei um remédio, só que eu não tinha dor de cabeça. Né? Eu não tive dor de cabeça nesse episódio. Então aquilo não passava, mas eu não tinha dor de cabeça, vida que segue. Fui fazer o meu trabalho normal, né, dirigi, voltei, fiz as minhas coisas tudo normal, porque eu não estava sentindo dor, só que não enxergava nada pro lado direito. Para trabalhar naqueles dias, porque isso se deu por 3 dias seguidos. Então, para trabalhar naqueles dias, como eu trabalhava sempre com computador, trabalhando na frente do computador, foi bem complicado. Mas eu não sentia dor, então eu tomava o remédio para enxaqueca e achava que aquilo ia passar. E aí aquilo foi um dia, não passou, acordei no outro dia a mesma situação, e aí eu já comecei a ficar um pouco mais preocupada, mas eu tinha que ir trabalhar, era dia de semana, eu tinha que ir trabalhar, tomei remédio para enxaqueca de novo, para ver se passava, né? Eu não sentia dor, então vida que segue normal, o dia inteiro de novo aquilo, dormi, acordei de novo, e aí era uma sexta-feira. Aí eu disse, bom, vou esperar hoje, se não passar, né, amanhã de manhã que é sábado, como eu não trabalhava no sábado, se eu acordar da mesma maneira, aí eu vou procurar alguma emergência, algum médico. Mas hoje é sexta-feira, eu tenho que trabalhar, eu não posso me dar o luxo, né, eu tinha esta consciência ainda, de deixar, né, de comparecer no trabalho para ver uma situação como essa, que poderia ser alguma coisa muito grave, mas eu não sabia ainda o que era. E aí aquela sexta-feira passou o dia inteiro a mesma situação, e aí já começou a vir aquela ansiedade, porque eu já comecei a ficar muito nervosa, muito preocupada do que poderia ser aquilo. Já tinha tomado, eu acho que a cartela inteira dos remédios para enxaqueca e não tinha passado, então não poderia ser só a enxaqueca, tinha alguma coisa mais grave acontecendo. E eu não sabia o que era, mas também não queria deixar o trabalho para ir fazer isso, para ir procurar um médico, para ir procurar uma emergência. Então aquele dia foi um dia muito difícil, aquela sexta-feira foi uma sexta-feira muito difícil, a sexta-feira não acabava nunca.
E eu não tinha falado nada pro meu marido ainda, eu não tinha falado nada pra ninguém que aquilo estava acontecendo e que já estava no terceiro dia. Então, à noite, quando eu cheguei, fui dormir cedo e tudo mais, como de praxe, já estava acontecendo, né, na minha vida. Eu me senti cansada cedo, deitar cedo. E o meu marido sempre foi de ficar lendo, ficar fazendo alguma coisa até mais tarde. Eu não conseguia acompanhar ele, eu não conseguia ficar acordada até mais tarde. Às vezes era 8 horas eu já ia me deitar e às vezes ele vinha deitar comigo, mas ficava lendo ou ficava no computador fazendo as coisas dele ali até mais tarde e eu capotava. E então naquela sexta-feira não foi diferente, só que eu tava muito preocupada, né? Aí já comecei a sentir dor, né, de cabeça, já comecei a sentir ansiedade, mas daí eu já sabia que era por conta da preocupação, do estresse, e não de fato de enxaqueca ou de alguma coisa. Então, dormi, e no sábado, quando eu acordei, que eu abri o olho, tava igual, né, tava a mesma coisa. Daí eu acordei meu marido, e falei pra ele, né, olha só, faz 3 dias que eu tô sentindo isso, não tô enxergando o lado direito, tá totalmente desfocado, tá totalmente com brilhinhos de enxaqueca, tá totalmente fora do ar, não enxergo nada pro lado direito. Vamos numa emergência, vamos procurar alguma coisa, porque não deve ser normal, isso não é da enxaqueca, porque eu não sinto dor e faz 3 dias que eu tô assim. Aí ele me levou num hospital específico de olhos, e aí chegando lá fiz a avaliação, fiz a consulta e tudo mais, e o médico de lá me pediu vários exames, né, e de olhos para ver se podia ser aquela hipertensão no olho, podia ser uma possível isquemia que tinha dado, se podia ser várias coisas, né? E aí dali começou a minha investigação, né? A minha bateria de exames. Então dali pra frente fui em médicos específicos, né? De cabeça e de olhos, porque daí lá neste hospital específico dos olhos, depois de fazer alguns exames, eles me deram ali o aval de que não era nada no olho, era algo neurológico, então que eu tinha que começar a buscar médicos específicos de cabeça, né, de neurologia, porque no olho não tinha nada. Então era alguma coisa que vinha mais além, mais profundo do que o olho em si. E aí foi quando começou a fase mais difícil pra mim. Foi o período mais difícil, porque era aquele período em que a gente sabe que tem alguma coisa, mas não sabe o que é. E não sabendo o que é, não existe ainda um tratamento, algo milagroso que fosse tirar a minha dor, o meu cansaço, as alterações visuais. E até então eu ainda não sabia que algumas coisas que eu sentia não era normal, né? Pra mim, alguns dos sintomas que eu tinha, né, como esse cansaço, como esse formigamento, quando eu ia sair para caminhar, para fazer uma atividade física, eu me sentia cansada muito rápida, e quando eu parava parecia que tinha um formigueiro subindo nas minhas pernas. Eu coçava, ficava vergão, vermelhos as minhas pernas, de tanto que eu passava, eu coçava com a unha mesmo, assim, de tamanha coceira e formigamento que eu tinha nas pernas quando eu parava, né, de caminhar. Mas eu ainda não sabia que isso não era comum, né? Não sei, eu não tinha essa percepção. Eu achava que era de repente porque eu não caminhava mais, que era por função do peso, enfim, né? Eu não tinha essa noção de que isso não era normal. Então a gente começou, foi quando começou a pior fase, porque a cada exame que me pediam para eu fazer eram exames que me deixavam extremamente estressada, porque eu tinha um pânico de agulha
né, há algum tempo já, eu tinha um pânico de agulha que cada vez que eu ia fazer o exame de sangue eu desmaiava, eu tinha que fazer exame de sangue deitada e mesmo assim se demoravam muito, eu passava mal. Então, 90% dos exames que me pediram para fazer nessa época da investigação eram com agulhas. Aí a gente já começa a ver como a gente vai atraindo nossos medos para nossa vida. Mas isso eu vou comentar com vocês lá na frente. Então, como eu tinha esse pânico de agulha, eu achava inclusive que era castigo, né? Eu achava que era um castigo que eu estava pagando. Como eu tinha esse pânico de agulha, era para eu tinha que passar por isso para eu aprender a lidar com ele. E aí, a maioria dos exames eram com agulha, né? Então, o primeiro deles, ressonância magnética, beleza, mas era com contraste. Puxa vida, tinha que fazer contraste. E aí o contraste é injetar líquidozinho na veia, né? Durante o exame ali. Então ia fazer aquela ressonância, era uma trabalheira, era um sofrimento para mim fazer aquelas ressonâncias. E depois, na primeira ressonância que eu fiz, veio uma suspeita. Isso em 2015, né? Foi na primeira ressonância que eu fiz, veio uma suspeita de doença desmielinizante, né? Esclerose múltipla. Mas era só a suspeita. Então, como é uma doença uma doença crônica, uma doença grave, é uma doença que não tem cura e é uma doença de difícil diagnóstico e de tratamento invasivo, né? A princípio é um tratamento invasivo, então os médicos têm que ter muita cautela, né? E tem que ter certeza do que estão fazendo antes de dar esse diagnóstico. E para ter essa certeza, os exames eram, para mim, muito estressantes de serem feitos. Então, eu fiz a ressonância com contraste, eu fiz punção lombar, que é tirar o líquido da coluna, né, o líquido amniótico da coluna, para avaliar em cima dele. E quando eu fui fazer esse exame da punção lombar, eu fiquei internada 3 dias para poder fazer. Porque como foi algo que foi muito estressante para mim, porque é uma agulha desse tamanho que colocam na nossa coluna para tirar o líquido, a minha pressão subiu horrores. E aí eu tive que ficar internada para estabilizar a pressão primeiro, para poder fazer o exame, que com a pressão do jeito que estava, ela não tinha como o exame ser realizado, né? Então a minha mãe ficou comigo no hospital naquela época. Meu marido era no hospital que meu marido trabalhava, então ele também estava lá comigo o tempo todo. No momento do exame, inclusive, era ele que estava comigo quando o médico veio fazer. E eu me lembro que eu não senti dor para fazer o exame. Mas foi um pesadelo porque eu sentia pânico de imaginar aquela agulha entrando, né, na minha coluna. E aí, por conta disso, a minha pressão foi lá em cima. E daí, depois daquilo, eu tive que começar a fazer... a usar a medicação para pressão, né, como consequência. E aí fiz exames para medir a pressão, que é um mapa, né, que a gente coloca um aparelhinho no corpo e passa com ele 24 horas ali para medir se existe mesmo essa oscilação de pressão. E aí deu, né, que eu fiquei 24 horas usando esse aparelhinho. Esse era tranquilo, não tinha agulha, era só ficar com aquele aparelhinho medindo a pressão ali 24 horas. E aí deu realmente que a pressão estava bem elevada. Então dali pra frente eu tive que fazer uso de medicação para pressão. E, bom, o resultado desse exame, ele não deu nenhuma alteração, ele descartou outras doenças,
porque daí esse exame ele não é específico para esclerose, né? Ele, na verdade, utilizam também mais como para descartar outras doenças graves. Então, com esse exame a gente conseguiu descartar a possibilidade de lúpus, por exemplo, ou de outros exames mais graves, de outras doenças mais graves, e aí, né, foi meio que por descarte, né, para se chegar na esclerose. Mas, então esse exame ele serviu para isso, ele não teve a função de diagnosticar que era a esclerose, porque a esclerose ela é mais pelas ressonâncias mesmo, né, aparecem como se fossem lesões, né, no cérebro, e essas lesões daí são o que indica ser a esclerose, e não a punção lombar. De fato, a punção lombar é para descartar outras doenças graves, que teriam talvez os mesmos sintomas ou sintomas parecidos com aqueles que eu sentia. Então esse foi o pior de todos, foi o pior exame que eu fiz, foi a pior fase, foi os piores dias da minha vida, né, naquela época. E aí depois desse exame foram feitas várias outras baterias de exames, né, e a maioria também com agulha. Eu fiz uma eletroneuromiografia, que é um aparelhinho que ele vai fincando várias agulhinhas pelo corpo em pontos, né, específicos ali e dando choquezinhos, né, vai dando choques. Então ele é meio que para medir reflexos, né, se tá dando se os reflexos estão normais, se tem alguma inflamação ali no sistema nervoso. E aí então fiz este exame também. Me lembro que na época ele teve um problema, eu fiz ele 3 vezes, né? Uma das vezes deu um problema e eu tive que voltar lá para repetir, e eu levava choquezinhos até na cara, eles, né, botavam as coisinhas até na cara para ver se os músculos ali em cima também tava funcionando normal. Então também foi uma situação muito complicada, mas não tanto quanto a punção lombar. A punção lombar para mim foi o meu pior pesadelo. E fiz exames para ver a questão da minha visão, né? Então fiz uma campimetria para ver como é que estava em relação à minha visão em função dessas alterações visuais todas que eu sentia. E aí nesta campimetria foi diagnosticado, foi visto ali que eu já tinha perdido 15% da visão lateral. Ou seja, as pessoas paravam às vezes assim do meu lado e eu não enxergava, né? Eu não enxergava para os lados, eu só enxergava para frente, e tinha regiões assim ao entorno que eu também já não enxergava mais. Então tinha que ficar bem na minha frente, tinha que parar bem na minha frente para eu, né, poder enxergar. Essa questão de ir para os lados, para cima, eu pisava, eu tropeçava muito nas coisas, tropeçava nos meus cachorros porque eu não enxergava, né, para baixo, né, em função do campo de visão estar assim já tinha perdido 15% desse campo de visão, né, como consequência aí dessas alterações visuais e tudo mais. Então se seguiram fazendo exames, né? Exame de sangue era algo que eu fiz uns 200 no mínimo na fase dessa investigação, para saber para descartar outras doenças, né? E eu me lembro que tinha épocas que eles tiravam às vezes 12 tubos. E quando se tiravam esses 12 tubos, eu ainda falava, meu Deus, isso é praticamente uma doação de sangue, né? E nessas de tirar esses 12, 10, 5, eu acho que um tubo eu nunca tirei, né? Então era sempre ali de 5 para cima, e chegou a ser 12. Era deitada e quase morta já, né, para fazer esses exames aí. Então essa foi a fase da investigação até se juntar essa bateria de exames. E essa bateria de exames, essa situação toda levaram quase 2 anos, né? O meu diagnóstico mesmo, se bateu o martelo, foi em 2017. Então de 2015 até 2017 foi esta angústia,
esta ansiedade, essa preocupação, esse estresse, esse monte de exames que a cada um que vinha eu já sentia que ia vir um muito pior depois. Então o pré-diagnóstico para mim foi uma fase muito difícil e eu arrisco dizer que foi a pior, né? A pior fase foi o pré-diagnóstico, embora o tratamento, depois quando eu comecei a saber se fosse mesmo esclerose múltipla, o que seria o tratamento, que era com agulhas também. Então, por mais que eu soubesse disso, eu acho que o pré-diagnóstico para mim foi a pior fase. Foi a fase onde eu mais me estressei, até pelo fato de que a gente sabe que tem alguma coisa, existe uma suspeita que é de uma doença incurável e que de um tratamento invasível com agulhas, mas o não saber o que é e a cada nova solicitação de exame que vinha, eu sabia que ia ser um inferno na terra para mim. Então o pré-diagnóstico para mim foi a pior fase até 2017, né? Fiz aí ressonâncias todas com contraste, né, do crânio, da coluna, do abdômen, todas com contraste, em média praticamente de 3 em 3 meses, em 2 anos. Em 2 anos eu fiquei fazendo ressonância praticamente que de 3 em 3 meses, todas elas com contraste, ou seja, todas elas com agulha, né, com esse líquido direto na veia aí para poder ser avaliado. Então esse foi o pré, até sair o diagnóstico em 2017, que aí eu vou contar para vocês no próximo episódio.